Enfim, a pesquisa precisa de outras produções científicas. Onde quer que elas estejam, não importa quem as produziu ou em que áreas elas foram pensadas, muito menos em que revistas ou idiomas elas foram publicadas. Isso significa, então, que quanto mais juntas as pesquisas estiverem, quanto mais artigos houver num único local, em que se referencie e facilite a sua busca, mais produtiva e, às vezes, eficaz será o retorno do pesquisador. O portal Latin Science é uma dessas alternativas aos cientistas da América Latina. É a sua contribuição não só para tornar a pesquisa científica mais produtiva, como também para dar visibilidade àquelas pesquisas que, isoladas, nunca teriam chance de serem lidas, sequer citadas. Trazer estas publicações à baila significa valorizar as reflexões do passado, reconhecer os investimentos feitos em pesquisa e em dinheiro, ao tempo em que revela os limites que os outros pensadores tiveram no passado. Sim, mas por que reunir apenas autores da América Latina? Perguntaria alguém. Por várias razões, nem sempre tão óbvias. Porque o conjunto de países entre o México e o Chile, incluindo todo o Caribe, investe muito pouco em pesquisa, em geral, e apenas com raríssimas exceções, em pesquisa de ponta. Entretanto, são exatamente estas pesquisas que terão a chance de competir com outros países hoje avançados. Ora, isso não significa que nestes quase 30 países não exista algo de valor. Ao contrário, existe e muito, porém está disperso, inalcançável ao pesquisador do mesmo país, sequer de outro país, e muito menos ainda de outro continente. Isso porque nem todas as bibliotecas de instituições da América Latina têm todos os periódicos publicados desta área geográfica. As universidades deste continente não são ou não estão ligadas em rede num sentido cooperativo, cumulativo e produtivo. Algumas se comunicam, mas não buscam complementaridade ou não visualizam produtividade dos pesquisadores. No Brasil, as universidades públicas são desconectadas das universidades particulares, como se estas fossem concorrentes, inúteis ou imprestáveis. A existência de logins e senhas para acesso na rede já cria uma tremenda barreira à liberdade, aos acessos desejados às bases de dados compartilhados. A racionalidade utilizada não permite que um pesquisador isolado de uma instituição que não faça parte da rede tenha acesso e compartilhe das benesses e sinergias que são criadas nestas redes. Isso potencializa as dificuldades dos pesquisadores e de instituições que dispõem de menores recursos e, inevitavelmente, atrasa as pesquisas do país como um todo. Tal instituição estava isolada e tende a ficar ainda mais isolada com a criação de redes parciais, segmentadas, exclusivistas ou excluidoras de membros iguais. Desse modo, vejam alguns exemplos. Os autores do México não estão alinhados com os do Brasil ou os da Colômbia sobre educação, por exemplo. De modo semelhante, as universidades de El Salvador e de Belize não se comunicam de forma produtiva e eficiente com o Paraguai sobre modelos de desenvolvimento. Ainda, os departamentos de engenharia de pesca das universidades do Peru ou do Chile não buscam superar os paradigmas enfrentados por Honduras e Nicarágua, também sobre problemas de pescas oceânicas. A costa do Brasil não é estudada com os desafios similares e complementares sobre petróleo em águas profundas, como o Chile, o México ou a Venezuela. Enfim, muitos destes pesquisadores são ilhas de produção dentro de ilhas maiores em que vivem suas próprias universidades ou instituições de pesquisa, desconectadas umas das outras. Ok, mas o que o portal Latin Science pode fazer sobre isso? Segundo a Universitas.com, a América Latina possui cerca de 750 universidades, ou seja, possui 1/10 das universidades do mundo, o mesmo tanto que tem os Estados Unidos sozinho. Em 2009, o Brasil possui algo como 196 universidades. Ainda, segundo a Latindex.com, a América Latina tem cerca de 22 mil revistas catalogadas, impressas e eletrônicas.
Fora estas, o Brasil possui algo como 16 mil revistas registradas no MEC. Contudo, outras fontes indicam que neste país há cerca de 34 mil revistas não catalogadas com ou sem ISSN, portanto, sem registro, sem periodicidade regular ou que foram já extintas. Em quaisquer destas situações, elas não têm como serem acessadas. Estão em distintas bibliotecas, isoladas. Isso significa que toda a produção científica, incluída nestas revistas, fica absolutamente perdida se não houver um esforço de colocá-las disponíveis e com acesso aberto, gratuito e fácil de serem encontradas. O portal Latin Science se propõe a fazer isso, num único local, para ajudar o autor de toda a América Latina a ter tal acesso. Para tanto, precisa que os tomadores de decisão das revistas entrem em contato com o portal Latin Science a fim de negociar maneiras de digitalizá-las e incluí-las pelo e-mail contato@latinscience.org. É importante mencionar que com a internet, mas sobretudo por causa do acolhimento do portal Latin Science a países isolados da produção científica, como São Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste, Filipinas ou Cuba, terão o mesmo acesso livre, gratuito, fácil e organizado que as melhores universidades do Brasil ou do México, por exemplo. Mas perceba que, por causa da inclusão dos abstracts em 4 idiomas que o portal faz, português, inglês, francês e espanhol, todo mundo passa a ter o mesmo tipo de acesso. Esta é a razão do portal Latin Science acolher de braços abertos as produções científicas dos países de língua portuguesa e espanhola, principalmente. Outros idiomas, como inglês e francês, também são bem-vindos e poderão ser geridas pelo portal. Na era em que o mundo se transforma de esférico para plano, com as novas tecnologias, os offshoring e outsourcing, que são áreas de grandes fluxos de transferência de capital, o mesmo deveria ser esperado na literatura, na filosofia e, sobretudo, na ciência, em que são grandes os investimentos intelectuais e as transferências poupadoras de tempo. Não se trata de exportar conhecimento, mas sim de não se perder tempo reinventando a roda. Não se trata de promiscuir a ciência com a alegação de que a pesquisa anterior não teria qualidade. Se isso fosse verdade, ainda não se faria citações dos gregos, dos indianos, dos árabes ou da Bíblia Sagrada. Mas, ao contrário, o objetivo é dar a ela e, sobretudo, aos autores, onde quer que eles estejam, que idioma falem ou o que quer que tenham produzido, a chance de terem voz e vez, de serem ouvidos e de terem audiência e reconhecimento. É preciso levar em conta que a imprensa, ou a mídia em geral, tende a vangloriar apenas a ciência dos países avançados. O portal Latin Science busca oferecer uma grande oportunidade aos pesquisadores dos idiomas português e espanhol, de serem comparados par e passo aos autores de países mais avançados, de terem a chance de serem mencionados e, quiçá, concorrerem e receberem prêmios internacionais. Por que não? Quem disse que não se pode ousar? Quem determinou que tais países ou cientistas estariam condenados a perecer sem a chance na era do Império Americano? Esta política de publicação do portal Latin Science revela exatamente o contrário, que, havendo igualdade de condições, aumentam-se as chances do equilíbrio, estimulam-se novos desafios, todos passam a poder sentar-se à mesa e, de vez em quando, irem ao palco para receberem suas premiações. É com essa estratégia e com esse tipo de valorização pessoal que o portal Latin Science pretende servir às comunidades científicas.